Vamos receber o pregador nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, é tão bom estar nesse lugar, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui. Mesmo antes de nós chegarmos, o Senhor já está aqui, porque o Senhor sabe que aqui se reuniria os teus filhos para te adorar. Por isso, nessa noite, cremos que a sua presença, ela continue nesse ambiente. Como esteve através das orações, dos hinos, tudo que foi realizado, que a unção divina dos céus se estabeleça por completo nesse ambiente. E que cada coração possa estar cheio dessa unção divina. Unja os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Ó Deus, abençoa cada pessoa que adentrou por essas portas. Preciso de Ti, o Senhor sabe que sou apenas um vaso. Que todos os nossos pensamentos caiam por terra e que o Senhor seja o pregador nessa noite, Pai. No nome de Jesus nós pedimos e assim cremos, Pai. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Alegria no nosso coração, né? De estarmos aqui, cultuando aquele que é o digno de toda a honra, de toda a glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a Bíblia para nós ganharmos tempo? Livro de São João, no capítulo 6, e no versículo 27. Estou um pouco ruim na minha garganta. São João 6 e 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhes, pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? E que operas tu? É aqui. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Pode se assentar. Antes de nós entrarmos aqui na mensagem, pastor Jair, ali de Vacaria, ele está construindo uma igreja e ela está numa 1 metro de altura, mais ou menos, nas paredes ali, né? Daí estivemos, o pastor Oswaldo, conversando com ele. Nós prometemos de ofertar, está difícil a mão de obra ali, né? Bastante caro, as condições deles também não são muitas. E nós prometemos para ele de ajudar eles um pouco lá. E hoje pela manhã eu liguei para ele, e nós combinamos, quinta-feira de noite nós vamos montar 2 equipes, cada carro, 2 carros vai ir, com 8 pessoas. E nós estamos pedindo aqui, se tem irmãos pedreiro, você que gosta,
é voluntário, você deseja trabalhar na obra de Deus, você pode dar o seu nome para mim no final do culto. Já temos umas 3 pessoas que já se disponibilizaram. Nós precisamos de mais uns 3 pedreiros ainda, se puder, né? Nós vamos na quinta de noite, na sexta-feira é feriado, trabalhamos sexta, sábado, no sábado de noite nós viemos. Vamos dar uma mão para ele ali? Não é para ele, é a obra de Deus, né? Na realidade, somos uma família em Cristo e é em todos os momentos, né? Então, se você deseja ajudar, você que é pedreiro ali, é tudo livre, eles vão dar cama, mesa e banho ali. Então, é só você ir com o seu trabalho aí para ajudar. Também ontem à tarde nós estivemos ali em Trindade, batizamos 3 irmãos ali. Receberam o nome do Senhor Jesus. Sempre quando vocês orem por aqueles irmãos ali, que eles são carentes das vossas orações. Amém? Bem, vamos entrar aqui na mensagem. Observando nisso que nós lemos aqui nessa noite, Jesus falando com aqueles homens, mulheres, religiosos ali do dia, e nós chegamos a uma seguinte conclusão. Eu até intitulei aqui, sinais para o crente e sinais para o incrédulo. Há 2 tipos de sinais. Tem os sinais para os crentes e sinais para o incrédulo. Na realidade, o incrédulo ele sempre está pedindo para Deus provar alguma coisa para ele. Você observou isso? Deus não tem que estar provando nada para ninguém. Se a pessoa crê, ele é Deus. Se a pessoa não crê, ele continua sendo Deus. Por isso, Paulo fala aos Hebreus 13:8, que ele é o ontem, hoje e eternamente. E não há sombra de variações nesse Deus, porque ele é o eterno. Mas o incrédulo, ele sempre está desafiando Deus, querendo que Deus prove que ele é Deus para ele. Nós observamos aqui, eles perguntando, disseram-lhe, pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Na realidade, todo mundo quer fazer uma obra, né? Inclusive o profeta pregou uma mensagem intitulada, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. E então Jesus responde, a obra que se faz, em outras palavras, é que creais naquele que ele enviou. Era para crer nele. Quem que era o enviado ali? De João 3:16. Era ele. Mas Deus estava diante dos seus olhos, operando milagre, e mesmo assim eles não criam nele. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai encontrar no versículo 47, em diante ali, ele vai mostrando que ele é o pão da vida. Ele é a comida, ele é a água, ele é tudo. O eu sou estava diante deles, mas eles não podiam crer. Eu quero que você vá observando comigo aqui. E mesmo assim, eles disseram, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? E o que operas tu? O profeta disse que o que mais afundou o homem no pecado nos últimos tempos foi essa questão de estar procurando, querendo sinal, e sinais, e sinais, e sinais.
E você pode observar que mesmo que Deus mostre os seus sinais, eles não creem. Porque se fosse por sinais operado no século 21, século 20, a mensagem da hora seria a maior igreja, teria o maior povo na face da terra. Mas você pode observar que é a minoria. Porque mesmo provando, mesmo Deus mostrando muitas vezes sinais, eles não creem. Porque se você pegar a história do profeta do século 20, William Marion Branham, o quarto ministério de Elias na face da terra, com a mensagem percursora, Deus se mostrando só ali no Rio Roy, se mostrando diante de mais de 5.000 pessoas. Aquela comissão dada diretamente dos céus, de Deus para aquele homem ali, onde pessoas desmaiavam, outros corriam, porque era tão grande o esplendor, aquele sinal que veio ali. E se você observar na história da Bíblia, não existiu nenhum homem abaixo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus usou com tantos sinais como o irmão Branham. Pensa bem, irmãos, pensa bem. Você vê as narrativas da Bíblia nos mostrando Eliseu curando, ressuscitando, Elias curando, ressuscitando, multiplicando. A igreja primitiva, ela operando os sinais, pode deixar o volume que estava, ela deixando os sinais explícitos diante das pessoas. Mas quando você chega no século 21, ali um homenzinho, ali na simplicidade, Deus tomando ele, e você pensa, pessoas sendo ressuscitadas, irmãos, como aquele jovenzinho na Finlândia, aquela criança, de um carro esmagá-lo na pista. E Deus, através do seu profeta, restaurar ele a vida, são e salvo. Diante de milhares de pessoas aglomeradas ali. Imagina você uma campanha que ele faz na África. E isso não é historinha escondida, utopia, não. É com fotos, com áudio, tudo registrado em pleno século 20. Aonde você pega aquele livro chamado Profeta do século 20, você vai encontrar os testemunhos ali. E você vê as fotos ali. 7 caminhões, não é 7 carrinhos de mão, 7 caminhões de utensílios, de pessoas, isso é cadeiras de roda, muletas, próteses e outras coisas mais que as pessoas usam de aleijados. 7 caminhões, só numa campanha que ele fez na África. E mesmo assim as pessoas chamando de falso profeta. Tu vê se não é a incredulidade que traz uma cegueira espiritual. E eles não conseguem ver. E por isso a Bíblia mesmo diz que por essa incredulidade Deus cegou-lhe os olhos e endureceu os seus corações, para que eles creiam, enviou a eles o espírito da mentira, para que eles creiam mais na mentira do que na verdade. Essa é a realidade em que estamos vivendo nos dias de hoje. Então a noiva, ela é um povo pequeno na face da terra, porque são poucos que creem na totalidade da palavra. O eleito
Não precisa Jesus chegar ali e mostrar suas mãos furadas, seu lado que foi aberto por uma lança, não. Para o eleito não precisa mostrar uma visão de um novo céu, de uma nova terra. Simplesmente a promessa de Jesus Cristo, ele já crê naquilo ali. Porque o verdadeiro crente, ele não fica pedindo para que Deus prove alguma coisa para ele. Ele crê em Deus em todos os momentos, em todas as horas. Se ele está na alegria, ele crê em Deus. Se ele está na prova, ele crê em Deus. Se ele está ali ajudando o rei, comendo do banquete, das melhores coisas, recebendo o elogio do rei, ele crê em Deus. Se ele está na cova, ele crê em Deus. Se ele está na fornalha, ele crê em Deus. Isso é o crente. Porque quando você lê Jeremias, capítulo 18, você vai encontrar aquela visão que Jeremias teve ali. Você encontra que Jeremias teve aquela visão, ele desceu, e a casa do oleiro, e ele viu ali naquela visão, o oleiro, construindo aqueles vasos de barro. E um vaso se quebrou na sua mão, e ele colocou de novo ali na massa, o amassou, e ali ele começou a fazer aqueles vasos. Mas você pode observar, olhando na massa humana, que todos são vasos de barro. Todos são vasos de barro. E se você observa no livro de Romanos, você vai lendo ali, eu creio que é no capítulo, vê se eu acho bem certo aqui, 9, versículo 21, a Bíblia diz que Deus é esse oleiro, e Ele faz da mesma massa, vasos de honra e vasos de desonra. E quem pode questionar a Deus? Ninguém pode, porque é Ele que tem o poder sobre o barro. E a Bíblia diz que Ele mesmo construiu vasos para a ira. O próprio Satanás, ele é uma criatura a qual Deus fez. E ninguém pode reclamar de nada, né? Olha aqui, ó. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então não existe poder em pregador nenhum de querer fazer santinho a ninguém, a não ser doutrina do catolicismo, que é perita em fazer santos, né? Em santo de tudo, santo pequenininho, santo grandão. Tem um velho hino que diz, né? Santo magrinho, santo gordinho, de todas essas espécies de santo. Mas o verdadeiro santo é só Deus que pode fazer. Tornar um vaso santo. Ninguém pode fabricar ninguém. Somente Deus. E se você volta no versículo 16 do mesmo capítulo de Romanos 9, diz assim: isso não depende do que quer, nem daquele que corre, mas é de quem Deus se compadece. Não deveríamos nós sermos muito mais agradecidos por Deus ter nos escolhido como vasos de honra? Porque lá no Velho Testamento, se você observar, havia vasos que eram construídos.
com ofício para eles. Porque a palavra que vinha aos profetas, ela é escrita em pergaminhos. Ali estava a palavra de Deus ungida, e os escribas, ali eles escreviam em pergaminhos. E aqueles pergaminhos, eles eram enrolados e colocados dentro de vasos de barro. E eram guardados dentro daqueles vasos de barro. Isso é na questão literal, letra. Mas Deus não mudou sua fórmula. Hoje Ele tem a mesma fórmula. Ele escreveu, Ele disse: eu vos darei um novo coração e escreverei nas tábuas de carne do vosso coração. Você é um vaso de barro a qual a palavra de Deus ela está sendo guardada. Houve um tempo em que o catolicismo, ele queimou, ele tirou a Bíblia das mãos das pessoas para elas não lerem. A tal ponto que a Bíblia tornou-se uma coisa muito raríssima. E se a pessoa tivesse uma Bíblia, ela estava sujeita a ser morta por ter uma Bíblia. Ser açoitada, surrada por ter uma Bíblia. Mas você observe que mesmo assim, eles não conseguiram tirar a Bíblia de dentro dos corações daqueles nossos irmãozinhos. Pois eles enfrentaram a morte, porque as promessas de Deus foram escritas dentro do seu coração, vasos. Você não tem a Bíblia todo dia ali no seu trabalho, você não consegue ficar com ela o dia inteiro, mas você tem ela dentro do seu coração, não é verdade? E a única forma de você vencer o inimigo não é com habilidades humanas, é você vencer com a palavra. Jesus nos deu esse exemplo. O profeta diz: não adianta você fazer o ritual que queira para expulsar a Satanás. Há somente uma coisa, é você ter a palavra. Amém? Agora eu quero me fixar aqui um pouquinho. No livro de Reis, capítulo 16. Rei 16, e versículo 29. Acabe reina e casa com Jezabel. Se você observar nos capítulos anteriores, é aquele velho ditado: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Você observa o final de Omri, que era seu pai, pai de Acabe, e você vai um pouquinho mais atrás e você vai encontrar seu avô, chamado Jeroboão, que foi Jeroboão que fez com que Israel pecasse, que mergulhasse na idolatria e se afastasse de Deus. E agora, você encontra a coisa ela andando, proliferando, e chega a um ponto que Acabe reina em Israel. E ele vinha na mesma linha, fazendo Israel pecar. E se você observar ali, quem era Jezabel? Jezabel era uma idólatra. Ela nem era israelita. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios. E Acabe casa com Jezabel, não era simplesmente por amor, mas era por interesses políticos. Eu quero que você vá olhando aqui, irmãos, vamos devagar, e você vai olhando aonde que nós chegamos. Você observa que ele não casou por amor, ele casou, já estava errado casar com uma mulher que não era do seu mesmo povo. Então, mas casou com uma mulher ímpia,
E só o nome Jezabel significa Baal exalta. Pagã de primeira. E a Bíblia diz aqui, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel ao 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha aqui, ó. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, quer dizer, se ainda fosse coisa leve, ele achava que era coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, seu avô, o que ele fez? O que ele fez? Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E ainda levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificará em Samaria. E também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então você vê, ele já vinha na linha do seu avô, que levou Israel àquela situação apostatada. E além de tudo, ainda casa com uma pagã, e a qual traz e introduz os seus deuses pagãos como Baal ali no meio de Israel. E levou ao povo a uma condição fria espiritualmente, a tal ponto que Deus envia, porque o profeta dessa era disse, Deus nunca envia um profeta quando as coisas elas estão bem, mas Deus envia um profeta quando as coisas elas estão fora do seu lugar. E você pode observar que no tempo em que nós estamos vivendo, o fechamento do tempo dos gentios, Deus enviou um profeta justamente para advertir essa geração. Porque Deus não leva ninguém a julgamento sem antes advertir. E Deus enviou o mesmo Espírito, o profeta Elias nesse tempo, para advertir o velho Acabe de novo, e a velha Jezabel dos seus pecados, e trazer o Israel espiritual a um posicionamento. Porque Israel estava apostatado, estava distanciado dos princípios a qual Deus instituirá para eles. Vocês estão compreendendo, né? E eu quero que você observe quando Deus envia Elias. Mas eu não te quero como meu profeta. Mas era um profeta. O irmão Brando diz que Elias foi o profeta de Acabe e de Jezabel. Mesmo eles não crendo, mas ele era o profeta. Mesmo que essa geração diz, nós não cremos no William Marion Branham como um profeta, mas ele continua sendo a mensagem precursora, sendo a mensagem profética. Queira ou não queira, é a mensagem que Deus tem enviado. Não é verdade? E eu quero que você observe que quando Elias, depois você vai ler todo ali o versículo 16, versículo 17, você vai encontrar Elias, né, desafiando Jezabel, né, desafiando Acabe, Elias, ficando 3 anos e meio fora de Israel, escondido, ali à beira de um riacho, sendo sustentado por corvos. Um dia Deus diz, Elias, você vai agora, e volta lá, eu quero que você fale para Acabe, né? E o profeta Elias, ele mesmo dizendo, olha Senhor, só eu fiquei dos seus. Deus diz, não, tenho mais 7.000 lá. Em meio a uma nação grande, tinha 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos. Eles estavam ali naquela fórmula, digamos, pressionada, mas eles não dobraram seus joelhos diante das idolatrias que estava sucedendo em Israel. E a Bíblia diz que quando Elias chegou ali,
Ele olhou aquele povo, a Bíblia diz que eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Entre dois pensamentos, ele dizia: agora, quem é o verdadeiro Deus? É o Deus de Elias ou é o Deus de Baal? Ou é o Deus Baal? Eles estavam divididos, mas um povo que tinha princípio, que Deus tinha dado a lei de Moisés, um povo que sabia de todo o livro dos Levíticos, Deuteronômio e Números e tantas outras coisas mais, chegou a condição dessa, de entrar uma dúvida, de não saber quem era o verdadeiro Deus. Mas é que eles tinham mergulhado num sistema. E se você observar, esse sistema era o político e o religioso, irmãos. O reino político e o religioso, unidos, ele traz o esfriamento, ele distancia. Se você ler em Ezequiel capítulo 28, leia ali, o próprio Satanás, Deus colocou lá, para que todos os reis da terra olhassem para ele. O que eu fico muito admirado, irmãos, agora eu posso falar, porque já votaram, todo mundo votou. Porque até anterior já não dava, o silêncio da gente já dizia que a gente tinha um partido. Eu não tenho partido, meu partido é Cristo. E o voto, a lei diz que ela é secreto, mas as pessoas tornaram público. A gente vê tanta nojeira, tanta porcaria na internet, de crentes. Não vamos falar dos ímpios, mas vamos falar do povo da mensagem, que conhecem as verdades bíblicas. Tem um mensageiro que sempre se posicionou contra os sistemas feitos pelo homem. E pessoas garantindo que esse muda, aquele muda, e trocando, se alfinetando, criando raiz de amargura, ódio em seus corações. Isso eu digo sem medo de errar. Isso é do diabo. A Bíblia nos mostra e o profeta nos mostra. E nós temos que tomar um posicionamento, porque se sair uma próxima eleição que Jesus não vir logo, gente do céu. Eu nunca vi, não teve nenhuma eleição que eu vi tanta porcaria. Tanto, um dia eu quase apanhei. Gente, eu quase apanhei, quase me pularam. Por eu dizer assim, não se assuste que se o Lula olha o que eu falei. Se o Lula se bolhar como candidato com tudo que tem aí, capaz dele ir longe. Meu Deus. Eu nem disse que ia votar para o Lula, não tenho partido. Mas, gente do céu, quase apanhei. E daí você vê tanta coisa. Irmão, isso é diabólico. Nós temos que dar a César o que é de César. Você, como um cristão, você deve olhar bem, você tem o seu direito de voto. O profeta nos mostra isso. Você deve escolher pessoas que realmente elas também se conduzem, mais ou menos como 100% não tem. Com o que diz a Bíblia Sagrada. Você tem que ter um posicionamento, claro que tem que ter, mas nós não devemos mergulhar nesse espírito político, religioso, porque é isso que levou Israel na condição e o mundo no qual está mergulhado agora. Eu tenho aqui, nós já vamos ler, a religião de Jezabel. E quando Elias chega ali, aquele povo estava dividido, cocheando entre dois pensamentos. Quem é o verdadeiro Deus? É o de Elias? Ou é Baal? E se você observar, o que levou naquela condição foi o casamento de política com adoração pagã. O profeta diz essa mensagem. Acabe era o político. Jezabel era pagã. E deu essa mistura desordenada e levou as pessoas a descrer, a fugir dos seus princípios. E então Elias, olhando o povo, porque a mensagem da hora, ela é uma mensagem desafiadora. É ruim, é difícil de engolir, mas é a verdade de Deus. E Elias chega diante daquele povo e disse: o que é que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Vamos fazer um desafio?
Vamos ali no Monte Carmelo, vamos erguer um altar, vocês tomam um novilho, vocês colocam ele no altar, coloquem a lenha, faz tudo o que tem que fazer e vamos fazer um desafio aqui, ó. O Deus que incendiar esse altar com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Você vai encontrar isso na Bíblia, é 18 do livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 22. E a Bíblia diz ali, ó gente, que eles toparam. Porque a própria incredulidade, ela leva a pessoa à soberba. Leva a pessoa ao orgulho. E eles não queriam perder porque eles tinham todo Israel na sua mão agora. Havia muito pouca gente que cria na realidade de Deus. E ali foi Elias, sozinho, o profeta de Deus, e 450 profetas de Baal. E ele ainda, você vê que a mensagem, por isso, irmãos, que eu tenho um orgulho, num bom sentido, de servir e ser achado por Deus nessa mensagem. Sabe por quê? Porque essa mensagem, ela encara e desafia. Ela encara e desafia. Alguém pergunta muitas vezes, perguntam para mim até hoje, dizendo, mas por que vocês, dizem que vocês, a religião de vocês é a melhor e é a verdadeira? Eu digo, sabe por quê? Porque nós temos respaldo bíblico da palavra. Não é porque eu penso, porque eu acho, é Deus que diz. Ele fala e prova. E o Elias veio ali então e tomou aquele impulso por Deus ali e disse, vamos ver quem é Deus então? Vamos ver quem é Deus? E é o seguinte, sem medo, porque quem tem fé não tem medo, né? Quem tem Deus tem tudo. Fica tranquilo, eu ainda vou dar oportunidade para vocês começar. Podem clamar o Deus de vocês aí. Eu até vejo Elias meio escorar numa árvore, sentado lá, despreocupado. Ele sabia que aquele Deus não tinha como responder. Ele não ficou ali, e aí, será que Baal vai responder? E aí, e se Baal responder? Não, ele ficou lá. Porque se o salmista falou aqui no Salmo 115, é baseado no que tinha acontecido lá atrás, na crença dos profetas. Os deuses deles são deuses que têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem garganta, mas nenhum som sai dela, tem perna, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Esse era o pensamento que Elias olhava para Baal. Ele disse, eu posso ficar tranquilo aqui. Quem sabe até tirou um cochilo e se acordou lá pelas 10 horas, e eles gritando e pulando, e a Bíblia diz que eles se cortaram. Vai lendo aqui, ó. Chega em casa e leia aqui para você ver. E eles se cortavam em sacrifício para Baal responder, e Baal nada. E ele se acorda, quem sabe lá, e diz, escute, e aí o que deu? Não incendiou nada ainda aí? Dê asas para a sua imaginação, volte um pouquinho para você ver lá. Não aconteceu nenhum fogo aí? Alguém olhou, nada Elias, tá o mesmo jeito aí. E Elias vai lá e dá uma provocada nele, mas é o seguinte, vocês estão gritando é muito baixo. Vocês têm que gritar é mais alto. Quem sabe o Deus de vocês esteja viajando, o Deus de vocês esteja dormindo, grito mais alto, gente. E daí que a Bíblia diz que eles gritavam. Que Baal respondeu o quê? Coisa morta não responde. Até que eles cansaram, e daí Elias subiu ali no tope e disse o seguinte, ó Israel, ouça, vocês que estão aí divididos, com dúvida, em outras palavras, esse sistema gerou dúvida, porque o sistema do homem gera dúvida, o sistema de Deus gera fé. Irmão, o maior perigo, eu vou dizer assim, ó, baseado no que diz a mensagem, às vezes tem pessoas que ela têm fraquezas pessoais. E Deus está fazendo um trabalho de limpeza, porque o processo da santificação, no segundo passo, ele é um processo, às vezes até demorado. Tem pessoas que Deus está trabalhando com ela, limpando, expurgando aquilo, para deixar aquele vaso pronto. Mas ela está ali lutando, ela busca, ela ora.
Agora, quando a pessoa se mete num sistema no qual é diabólico, e isso esfria a pessoa, isso faz a pessoa odiar, faz a pessoa criar ódio, rancor, raiz, e se afasta dos princípios de Deus. Mas voltamos aqui, e Elias disse o seguinte: ó Israel, eles fizeram o papel deles aí. Tiveram o tempo deles, agora é o seguinte, em outras palavras, eu nem vou fazer gritedo aqui. Mas vocês acham que quem é Deus? É Baal ou é o nosso Deus? E Israel estava em dúvida. Vou fazer assim, ó. Vocês podem trazer as latas d'água e molhar. Você sabe que fogo e água não são muito parceiros, né? Molhem enquanto vocês quiserem. A Bíblia diz que eles derramaram tanta água em cima do altar de Elias, que chegou a escorrer. E daí Elias só disse: ó Deus, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o fogo desceu e lambeu aquele altar, até as pedras que tinha ali. E ficou assim? Não ficou assim. Deus provou que era Deus. Agora, para quem que foi o sinal? Me diz uma coisa. Deus tinha que provar para Elias, o verdadeiro servo de Deus, que ele era Deus? Não. Ele cria em Deus, não precisava Deus descer com fogo. Mas Deus mostrou aquele sinal para dissolver as dúvidas. Você observou isso? E depois que Deus mostrou o sinal, daí vem o segundo passo. Diz agora Elias, é o seguinte, Israel, agora vocês viram quem é Deus? Então vamos voltar atrás. Ó, vamos cortar a garganta aí, desses profetas aí. E aquele evangelho de paninho quente, de não faz mal, não tem importância, coitadinho, não tem nada de coitadinho com o diabo, com as coisas que é do mal, não. Foram lá na beira de uma sanga lá e passaram a espada no pescoço daqueles 450 profetas de Baal, cortando o mal pela raiz. Vocês compreendem? Mas o que levou Israel naquilo? Religião e política. Tem a mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 35. Não sei se vocês estão gostando, mas é a palavra. O que eu estou falando aqui não é porque eu penso que é assim, eu acho. Não, irmãos. É a palavra. E nós, como pregadores do Evangelho, nós temos como obrigação colocar a palavra para as pessoas. Porque o sangue das pessoas, elas estão em nossas mãos. Agora, observe aqui. 35. O cordeiro tem 2 chifres, que são poder civil e eclesiástico. Aquela visão apocalíptica, né? Mas quando eles se uniram, lembre-se, aquele cordeiro falou como fez o dragão diante dele. Quando o dragão se colocou diante da mulher para devorar seu filho, então logo que ele nascesse, o dragão vermelho, que se colocou diante da mulher Israel para devorar o filho, então logo que ele nascesse, enviou a perseguição e matou todas as crianças de 2 anos abaixo. Isso foi Roma, o dragão. Se postou a mulher para devorar seu filho, tão logo que ele nascesse. Você observe, se ali não era a união do poder político e eclesiástico. Porque Israel, no tempo em que nasceu Jesus, quem mandava o poder político era Roma. Eles estavam subordinados a Roma.
Anás, Caifás, os sumos sacerdotes da religião do tempo ali, eles estavam subordinados à própria legislação que era de Roma. E quando Jesus nasce, o que uniu ali? A ira. E ela continuou, e Jesus depois volta, cresce no meio deles, e a perseguição foi contínua, a tal ponto que você encontra lá em Mateus 27, quem agora? A religião apresentando para o político Jesus. Ou a política devolvendo para a religião. Cada um é uma sincronização. E aquilo levou o quê? A morte. Eu queria que você tivesse essa mensagem. Religião de Jezabel. Você que tem celular, baixe. Baixe ali aquele aplicativo Busca. Você tem uma série de mensagens no Busca ali, você pode estudar a mensagem. Muitas mensagens aqui, muitos irmãos não têm, mas você lê isso aqui, você vai ver. E aqui ele vem falando dos Estados Unidos. Agora no parágrafo 46 ele diz: o que aconteceu a Israel? Ele retorna a Israel. Após todo esse fundamento pio, porque na realidade Israel tinha um fundamento bom. O fundamento era bom, era pio. Mas o que aconteceu? Eles começaram a ficar despreocupados. E começaram a chegar a uma condição onde eles não se importavam com o que acontecia. Em outras palavras, aquela passividade diante das coisas erradas. Onde eles não se importavam com o que acontecia. Eles começaram a relaxar em cultos. Que coisa. Lembra quando nós falamos aqui? Que nós viemos num culto. Quando vamos cultuar a Deus, e não é só na igreja, não, em qualquer lugar. Nós estamos cultuando a Deus. Não pode ser uma coisa relaxada. Deus não se agrada de coisa relaxada. Lá no Velho Testamento nós encontramos bem a figura do que era um sacrifício, um culto verdadeiro. Deus não aceitava nem um cordeiro manco, aleijado, manchado. Ah, mas era lá. Não, você vai aos Romanos 12. E você vai encontrar a fórmula correta do verdadeiro culto. Quando a pessoa vem, ou quando vem ainda. Essa que é a verdade. Então, por que Israel estava naquela condição? Começaram a relaxar nos cultos a Deus. Por isso eles possuíam agora uma forma de religião, exatamente como nós temos, eles tinham uma forma de religião. Porém, eles começaram a ficar livres com o seu povo. E eles começaram a trazer para dentro diferentes heresias em suas igrejas. O exemplo era o culto de Balaão. Começou a crepitar dentro de Israel, e no qual se tornou louco, bêbado e tais coisas como essa. E finalmente trouxeram um líder que não conhecia Deus, chamado Acabe. O que sucedeu com seus pais? Seu pai era um homem incrédulo, seu avô era pior ainda, homem rico, mas um homem ímpio. Ele cometeu todos os pecados, mais do que qualquer um antes dele já cometerá em Israel. Mas Israel, em sua embriaguez mórbida, eles colocaram um homem dentro e colocaram no trono para ser um governador sobre eles. Eles achavam que aquilo era correto. Em sua embriaguez mórbida. Quando se fala em morbidez, irmãos, é uma coisa que você dá uma mensagem muito grande. Um dia um pastor pregou num encontro chamado, uma mensagem morbidez. Morbidez é quando a pessoa perde a sensibilidade. Nada sensibiliza mais ela. Ou ela perde tato. Ode, não sente mais nada. Está viva, mas porém mórbida.
Vamos ver aqui um pouquinho mais? Exatamente como muitos americanos fazem hoje, nós poderíamos dizer como os brasileiros também. Ele é um bom político, então que diferença isso faz? Isso não fará qualquer diferença porque ele é um bom político. Muitos americanos, muitos deles têm vendido suas primogenitura como um americano. E dizem que diferença faz isso? Contanto que você receba alguns dólares, uns dólares extras do governo e viva. Eles venderam o ventre, a concupiscência, o desejo de um mundo pecaminoso e esqueceram a própria coisa pela qual nós embarcamos aqui. Eu não sei pronunciar, Plymouth Rock. E eles se esqueceram da nossa herança. E foram e venderam aos loucos prazeres das multidões, como foi nos dias de Israel. Assim tem sido a América, ela tem tomado a estrada errada, exatamente o mesmo caminho do prazer. Após um tempo o governo apoiou o pecado. Desde que você tivesse uma sinagoga, que diferença faz? Não é essa a pregação hoje. Contanto que você tem uma igreja, que você vá na igreja, não tem problema. E o concílio está aí. Você acha que o concílio vai exterminar com as igrejas? Não, eles estão incentivando para ter mais igreja. O que eles querem fazer é unir todos. Mas você pode observar que há um povinho separado que não concorda com isso. Que não se entrelaça com isso. Não entra na mesma atmosfera, não entra no mesmo espírito. Porque o grande problema é que as pessoas não sabem dividir as coisas. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Agora, quando faz aquela mistura desordenada, é morte na panela. E se não é a misericórdia de Deus através de um profeta trazer a cura, morre mesmo. Olha aqui, ó. E o que trouxe isso? Nós deveríamos permanecer com os reais princípios. Você sabe, ó, nessa mesma mensagem e outras mensagens, o profeta vem dizendo assim. Os luteranos começaram bem, né? Mas aonde que culminou a queda deles? Os pentecostais começaram bem, mas aonde que eles foram? Vá olhar a história. Irmãos, não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Você vai aqui, ó, há 30 anos atrás. Vai há 30 anos atrás e veja uma chamada igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus como era. Mas no momento em que eles começaram a vender sua primogenitura, porque ainda Deus trabalhava no meio deles. Tem muitas pessoas mais de idade aqui, sabem o quanto que Deus trabalhou no meio deles. Com dons e manifestação. Mas no momento que eles começaram a relação política, de homens mentirosos subirem em cima do púlpito com carteiras de cigarro, e fazendo promessas que não podiam cumprir, e eles venderam a sua primogenitura, Deus se afastou, eles esfriaram, e você vê a religião como está hoje. A religião, observe nos meios de comunicação, são os maiores cabos eleitorais dos políticos. Sendo que a Bíblia diz que a casa de Deus, ela deve ser uma casa de adoração. Não se mistura as coisas. Graças a Deus, que Deus nos tem dado um ministério que não se envolve com isso. Olha aqui, ó. Ministros, graduado, bispo, pregue, rapazes, pregue o que vocês desejarem, até onde eu saiba a respeito. O sangue de Jesus Cristo até coagulou ali há 1900 anos atrás, até que a igreja chegou a nada, exceto a simplesmente uma organização. Ela se tornou uma loja. Possam vocês jamais esquecer esta noite. Tornou-se como uma loja. O mundo começou a penetrar. Ministros começaram a se comprometer exatamente como fizeram nos dias de Acabe.
completamente estragados, e adiante, e isso seguiu tão forte como pôde. Embora Deus enviasse o profeta a eles, com gentil misericórdia, e rogasse ao povo que eles virarem, pois eles tinham virado suas costas. Eles queriam seus caminhos, eles eram israelita, eles eram livres, eram uma nação, seus antepassados fizeram tal como Davi e Salomão. Eles poderiam fazer o que quisessem, realmente a mesma coisa sobre a qual nós temos firmado exatamente hoje em Washington. Nossos antepassados pretendiam, mas irmão, nós estamos a 1 milhão de milha daquelas coisas, nossas igrejas estão a 1 milhão de milha. Você abre hoje uma igreja metodista, hoje, o que a igreja metodista costumava ser? O que a pentecostal é hoje? O que ela costumava ser? O que o batista é hoje? O que ela costumava ser? Vá olhando, e nós poderíamos dizer o que era a mensagem no início. A mensagem é a mesma, o problema é que as pessoas adotaram sistemas errados. Olha aqui, ó. Nós tivemos tempo para voltar em tipo de John Smith e muitos daqueles reformadores primitivos. John Smith disse, antes de morrer, disse, a coisa horrível é que as mulheres metodistas estão começando a usar anéis de ouro em seus dedos. Metodista, o que diria ele hoje ao vê-las com seus cabelos cortados, pintura por todo o rosto, usando short, e é por essa causa do pecado. E você vê se não é isso o retrato de Israel. Ela começa com uma adoração pagã, uma proliferação pagã unida com o sistema político. E eles mergulharam no caos. Quem que trouxe a doutrina da pintura para embelezamento das mulheres? Foi Jezabel. E Elias profetizou que nem os cães comeriam sua carne. Você viu? O afastamento. Vocês estão compreendendo, irmãos? É a mensagem. Nós temos que colocar a mensagem. Ou se nós tornemos uma denominação reformada. Tem que voltar aos velhos princípios. Você não consegue? Peça misericórdia para Deus e diz, Senhor, eu quero voltar aos velhos princípios. 59. Aí é onde nós encontramos o que aconteceu, o que fez. Finalmente a grande hora veio. Acabe foi eleito. Quando ele fez, ele se casou com Jezabel, aquela velha, podre mulher que conduziu Israel à idolatria. Irmãos, vou dizer assim para vocês. Nunca garanta por ninguém, por homem nenhum. Jeremias 17 diz, maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço, a sua carne, a sua força ali, né? Você tem que confiar em Deus. Você sabe o que derruba o homem? É o próprio homem. Agora eu posso dizer, já está dando até os resultados aí. Todos confiando no Bolsonaro, eu até vejo ele como uma boa pessoa. Tem uns princípios bons, umas ideias boas. Mas me dá um medo agora, não só eu, mas muitos pastores na reunião, nós comentando, o que dá um medo agora, é nós temos que orar que Deus tenha misericórdia, que Deus não leve em conta o que o povo fizeram. E eu vou dizer assim, até crentes da mensagem. Ele sangrou por nós. Gente, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Quem que sangrou por você? Jesus. Ele sangrou por você. E eleva o homem tão alto lá, ó, que daqui a pouco Deus tem que baixar o homem lá embaixo para as pessoas tirar o olho dele. Quem sabe poderia ser um bom presidente. Ele tem umas ideias boas, que até é compatível com algumas coisas corretas. Mas o homem leva tanto, que daí não vê mais Deus, vê o homem. E daí Deus tem que derrubar ele. Você sabe que Nabucodonosor foi pastar? Porque Babilônia levou tanto, e ele se tornou tão grande,
A Bíblia diz que ele ficou soberbo. Bom, agora eu não preciso nem de Deus. Está vendo aqui, ó? Tudo eu que fiz. Tudo eu que fiz. Eu construo, eu faço. Gente, é um perigo. Não idolatre ninguém, não garanta por ninguém. Você tem que ter os seus olhos voltados para Cristo, a sua palavra. Por isso que o profeta pregou uma mensagem intitulada Olhe sempre para Jesus. Se você fica olhando para fulano, beltrano, na igreja mesmo, se nós vimos olhando um para o outro, não, nós temos que vir aqui com um propósito. Eu vim aqui para ver Jesus. Devemos orar pelos nossos governantes. Devemos orar. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós não somos, como diz a Bíblia, meninos inconstante, levado por qualquer coisinha, gente garantindo que o Brasil vai virar um paraíso. Olha, eu vi gente que dessa mensagem que discutindo, não, agora sim, o homem ganha, vai virar o paraíso. Mas a Bíblia, o que a Bíblia está mentindo essa Bíblia? Sendo que a Bíblia diz assim, ó, toda palavra do homem seja mentira e a minha verdade. Nós sabemos que esse mundo está assim, ó, se haver uma melhora é para queima. Ó, se o Brasil melhorar muito, tá ruim. Se melhorar muito, você já sabe. Só para nós encerrar aqui. É muita coisa, irmãos. É muita coisa que teria aqui. Tem uma escola dominical para você ver. Isso aqui é o profeta, é o Elias. É o Elias da hora. Se o mundo não crê, mas eu creio. E não precisa provar nada para mim. A revelação, irmãos, o que as pessoas precisam hoje é ter revelação da mensagem da hora. Porque se a pessoa não tem a completa revelação, ela vai estar assim, ó, cocheando em dois pensamentos. Fica cocheando em dois pensamentos, fica com dúvida. E a dúvida e a fé, elas não moram junto. A pessoa vai estar incluída lá em, eu creio que é 2 Pedro, que muitos ignoram até a vinda de Jesus Cristo. Mas eu estou ouvindo que Jesus vem desde os nossos pais lá atrás. Eu acho que não vai vir mais, é? Eu tenho uma mensagem ali. Um dia, se Deus preparar e nos der condição, o tempo e a eternidade, você vai ver quão pequenininho que nós somos e quanto que Deus é grande, você vai ver. Fica olhando para o tempo. Olha aqui, ó. Olhem atrás nestas páginas da história, passem atrás e vejam. Isto é absolutamente quase inconstitucional, pode ser isto. Eles não fariam isto anos atrás, mas vejam, nós vendemos nossos direitos de cristão para políticos. E isto é como o diabo se move para dentro. O que é? É eu que estou falando ou é o profeta? É o profeta. Olha aqui, ó. Isso é como o diabo se move para dentro. Acabe não era nada senão uma figura decorativa para Jezabel. Isso é tudo que será, apenas uma figura decorativa. Ele não fará nada disso, ele mesmo. Mas aquele sistema atrás dele, porque o profeta diz que Acabe era o cabeça. E a política, ela é gerida por um pescoço, chamado religião. Isso aconteceu quando? Quando os crentes foram lá na reunião do Constantino. O que aconteceu lá? A união do poder religioso com o político. Quem que era Constantino? Era um político. Diz agora que se converteu para o cristianismo. E que viu até uma cruz e ficou muito bonitinho para os crentes, né? E eles mergulharam ali, o profeta diz, que crente tinha que cheirar na reunião de Constantino?
Olha aqui, ó. E é o mesmo sistema. O espírito é o mesmo, só morrem os personagens. Isso será apenas uma figura decorativa, ele não fará isso mesmo. Mas atrás o sistema o conduzirá para isso. Exatamente correto. Belíssimo, que sua consciência, você cristão, acorde isso. É mais tarde do que você pensa. A condição em que estamos, condição em que eles estavam. Como eles chegaram a se perder? Oh, como grande e amoroso coração de Deus deve ter clamado e chorando enquanto ele via seu povo missionário. Veja, lhe fez um exemplo, todas as nações vinham de todas as partes, porque Deus tinha lhe abençoado, vendo-os em unidade, espiritualmente servindo a Deus. Então pensar que agora ele almejava vê-los voltarem ao seu primeiro amor e fazer o que estava correto, mas eles continuavam indo embora, até que finalmente Jezabel entrou. Isso é exatamente o que temos feito. Desgarrado dos princípios de Cristo, quando Deus enviou o seu ministro pela nação, e eles pregaram santidade, peregrinos da santidade, nazarenos pentecostais, voltem para Deus. E as igrejas realmente estabelecidas no passado, elas riam e zombaram. Muitos daqueles crentes modernos, eles condenaram tudo que aqueles homens fizeram e disseram: isso foi do diabo. O que é isso? O que fez isto? A igreja começou a ouvir isso, a maioria começou a ouvir. A primeira coisa, você sabe, se uma mulher católica podia usar essas classes de coisa, as protestantes podiam também. E se a igreja católica podia fazer isto, a protestante podia também. Então, se a metodista podia, a batista podia, os pentecostais podiam. Veja o que é isto, sistemas feitos pelo homem. Traz para você, isso é a verdade, é a razão pela qual eu sou contra isso, porque a palavra de Deus está contra isso. Sistema feito por homens, Deus está contra isso, sua palavra está contra isso, seus profetas estarão contra isso, seus verdadeiros servos estarão contra isso, todos que são nascidos do Espírito de Deus estarão contra isso. Meu Deus, se você fosse ler aqui. É a verdade, irmão, no dia. Defenda a mensagem da cruz. Cristo. Isso você pode garantir. Vamos colocar de pé. Você quer aplaudir a Jesus Cristo? Você quer inclinar sua fronte e orar a Deus? Se você quer orar pelo novo presidente, nós nem sabemos quem que é, mas ore por ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude. Mas nenhum presidente poderá mudar o curso dessa Bíblia. Ninguém. A palavra ela tem que se cumprir. E se há vasos que foram preparados de honra, vasos de desonra, mas a palavra ela vai ter que se cumprir. Amado Deus, nosso querido Pai, obrigado por nos ter dado essa mensagem profética, Pai. A mensagem do Elias para esse tempo. Mensagem que não se congratula, não se domina, não se entrevera com o sistema do mundo. A mensagem que ela se mantém pura. As pessoas muitas vezes se distanciam, mas a mensagem do Senhor, ela continua pura. Pai, ajuda que ela penetre no íntimo das nossas almas e que possamos restaurar aquilo que perdemos. Israel perdeu, Pai, mas chegou o momento que eles reconheceram quem era o verdadeiro Deus. E Deus os teve misericórdia, Deus os perdoou, Deus os abençoou outra vez. E da mesma forma, ó Deus, muitas vezes nós temos desviado do caminho, muitas vezes temos saído longe, mas o Senhor, para Ti não há distância em que o Senhor não pode alcançar os seus filhos e as suas filhas. Nos ajude nessa noite, Pai. Que cada um possa reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada.
Somos pequenos aqui na terra, um torrão, Senhor, ambulante andando por aí. Mas quando a plenitude do seu Espírito Santo, ela introduz no coração de um homem, de uma mulher, as suas leis são escritas ali, ó Pai, e não há nada em que possa tirar. Deus, perdoa as nossas fragilidades, perdoa os nossos muitos pecados, usa da sua misericórdia para conosco e nos ajuda a restaurar nosso altar. Israel tinha perdido, Senhor, a maneira de fazer o altar correto, mas a mensagem da hora veio, Pai, e ensinou eles como restaurar o verdadeiro altar. Ó Deus, ajuda que o seu grande Espírito Santo nos traga a memória, Pai, de como realmente nós consertarmos nosso altar, de como realmente nós fazermos o sacrifício perfeito, sem nenhuma mistura de cultos de idolatria, Pai, mas que possamos estar a sós contigo, meu Pai, que possamos ter aquela comunhão do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Deus, incendeia as nossas almas, que possamos ter aquele desejo profundo de buscar a Sua presença, enquanto se pode se achar, Pai. Ó Deus, sabemos que Sua vinda está próxima, e nós não queremos ficar mergulhados aqui nesse mundo, ó Pai, qual passará pela tribulação, mas nós queremos subir, encontrar com o Senhor ali nos ares, e teremos uma nova civilização, aonde o Senhor é o nosso rei, aonde o Senhor é o nosso governador. Ó Pai, mas enquanto nós estamos aqui, ainda somos, ó Deus, subordinados ao sistema, Senhor, do mundo político, Senhor, dando a César o que é de César, mas que nós não percamos esses princípios de dar ao Senhor aquilo que lhe é devido, Pai. A nossa adoração, Pai, ó, que seja somente para Ti, meu Deus. Tudo entregamos nas Tuas mãos, para que assim possamos alcançar, ó Deus, aquilo que nós precisamos. Toma o controle das nossas vidas, das nossas famílias, toma o controle dos nossos pensamentos, nossas intenções. Tudo seja dirigido, Pai, por Teu grande Espírito Santo, Pai.